queridos amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa A Hora da Mediunidade. Hoje, o nosso tema será a mediunidade como ferramenta para o progresso da humanidade. E comigo hoje temos uma convidada muito especial, Flávia Carvalho, que é lá de Itapororoca. Flávia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Liliana. Boa noite, pessoal. Bom, então estamos aqui hoje, né, para conversar um pouco sobre a mediunidade dentro da seara do mestre. E vamos lá, né, bater esse papo, aprender mais um pouquinho. Isso, vai ser muito bom. Bom, Flávia, então, sem mais delongas, eu vou começar com a primeira questão. Certo. Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? É aquela pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias, né? Então, naquele momento que a gente levanta pela manhã, né, para iniciar o nosso dia, é algo que deve vir à nossa mente, primeiramente. Então, qual é o objetivo que nós estamos aqui, né? Vivendo mais essa oportunidade, reencarnados. Nosso objetivo é o progresso. Assim, nós precisamos pensar a cada dia como é que eu posso me melhorar hoje, né? O que eu preciso fazer para melhorar naquela atitude, naquele gesto, que é um hábito que eu venho trazendo. Porque nós temos, né, vícios, nós temos alguns defeitos, né, enraizados que nós trazemos já de vidas passadas, hábitos que nós acabamos adquirindo nessa própria vida, né? Então, nós precisamos observar para poder combatê-los. Então, essa pergunta, ela é muito interessante porque nós precisamos estar rotineiramente pensando sobre isso. Assim, né, nós podemos ter como base para essa resposta no livro O Consolador, né, trazido por Emmanuel, né, como autoria espiritual, e psicografia de Chico Xavier. Esse livro é riquíssimo e pode nos auxiliar em diversas questões. Assim, quando nós pensamos como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma, Emmanuel, ele nos dá uma orientação, em que nessa orientação nós podemos abrir em 3 pontos principais. Então, são 3 tópicos que nós temos que prestar atenção no nosso dia a dia para conseguir esse processo, né, de progredir, de se auto-iluminar. Então, o primeiro deles é a disciplina. Então, por meio da disciplina, né, esse esforço individual para que nós possamos nos autoconhecer e, assim, entendendo o que nós precisamos melhorar, por meio da disciplina, do autodomínio, nós precisamos fazer esse ajuste, né? Regularizar aquilo que nós precisamos potencializar e aquilo que nós precisamos melhorar na nossa caminhada. Então, a primeira dica, né, de Emmanuel é a disciplina. Já vão anotando aí, hein, pessoal? A segunda opção, né, o segundo ponto que nós precisamos ter atenção é o conhecimento. Então, o conhecimento, ele vai iluminar, né, a nossa estrada. Vai colocar luzinhas, né, nos nossos olhos para que nós possamos enxergar melhor o caminho. É igual quando a gente vai se aventurar, né, vai dirigir por uma cidade nova, um caminho novo. Então, nós precisamos do GPS, né, que conhece aquele caminho para poder dizer em que entrada nós precisamos ir. Da mesma forma, o conhecimento é assim na nossa vida. Por isso que Emmanuel nos fala, né, que o conhecimento é a porta amiga, que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, né, nesse processo de reforma íntima. Assim, é indispensável para que nós possamos arregaçar as nossas próprias mangas e ir em busca desse conhecimento. Como é que a gente pode fazer isso? Hoje em dia, né, Liliana, a gente tem uma infinidade de fontes que a gente pode buscar o conhecimento. Então, tanto no centro espírita, por meio da participação de estudos, de leitura conjunta de livros, eu já participei, e é muito legal o estudo em grupo, né? A leitura em grupo de um livro, porque a gente consegue
evoluir, né, entender melhor, ampliar os nossos conhecimentos em torno daquele capítulo, daquela lição que aquele livro traz para a gente. Também, né, por meio da internet, então a gente tem canais como esse, né, que tem essa disponibilidade do conhecimento, né, sendo distribuído. Então, tudo isso a gente pode acessar. Então, aqui eu só dei 2 exemplos, mas a gente tem mais infinidades de fontes que nós podemos buscar para ampliar o nosso conhecimento. E o terceiro ponto que Emmanuel nos orienta é a busca por exemplos. Então, nós somos movidos pelo exemplo, né? A ação, ela impulsiona a nossa vida. Assim, é muito importante que a gente possa buscar exemplos de almas que já passaram pela Terra, ou mesmo de pessoas, né, que estão ao nosso redor, que nos inspiram para sermos pessoas melhores. Então, Emmanuel nos fala que os exemplos, eles não podem ser ignorados, né? Ou seja, a gente tem que buscar inspirações, né, por meio da vida de pessoas que nos possam potencializar as ações. Assim, nós sabemos, né, que qual é o modelo mais perfeito que nós podemos nos inspirar para buscar o melhoramento? O nosso mestre, né? O nosso Jesus, o nosso guia. Então, ele é o nosso modelo perfeito de busca do melhoramento. Mas temos outros exemplos também, que a gente vai conversando, né, sobre eles aqui hoje. Então, nesse primeiro tópico, né, do nosso diálogo aqui, nós podemos frisar que é uma ajuda, né, para o nosso processo de iluminação. A disciplina, o conhecimento e os exemplos. Então, pessoal, já anotem aí que esses 3 pontos, segundo Emmanuel, na obra O Consolador, vai nos ajudar para o nosso processo de autoiluminação. Flávia, muito bom. Gostei muito das dicas. Eu ouvia você falando e me passou uma ideia. Essa questão do que a gente buscar como meio de iluminação da nossa própria alma é um pouco parecido quando a gente descobre que a gente tem uma doença que é tratável. Né? O médico chega para a gente e fala assim, olha, você está com pré-diabetes, por exemplo. Então, você precisa dar uma maneirada, você precisa buscar coisas mais saudáveis, eliminar certas coisas, para você não chegar a ter a diabetes, né? Então, é um pouco disso, né? Quando Sim. Você colocou, de que você vai vendo o que você tem que buscar para melhorar, eliminar certas manias, hábitos, né? Que a gente traz. Isso é uma coisa que eu vivencio muito no meu dia a dia, porque eu sou nutricionista. Você adivinhou. Então, eu trabalho muito com essas questões, né? Esses velhos hábitos que atrapalham, né, o nosso processo de melhoramento, né? Tanto do nosso espírito, como a gente está falando aqui do alimento do espírito, mas isso também tem impacto, né, no alimento do nosso corpo, né? Então, esses hábitos nós precisamos verificar quais que a gente tem que impulsionar e quais que a gente precisa, né, dar uma freada. Vamos para a segunda questão. Como conseguir o aprimoramento da faculdade mediúnica? Pronto. Esse também é um ponto, né, muito importante, pois nós precisamos compreender que não só a prática, né, da faculdade mediúnica, ela é importante, porque nós sabemos que a prática, né, a cada dia que a gente está ali desempenhando a tarefa, a gente vai melhorando, né, a gente vai observando aquilo que nós precisamos progredir. Porém, não só a prática, mas o estudo, né, como nós já falamos aqui. Então, nós precisamos, principalmente, né, um médium que tem o desenvolvimento, né, da faculdade mediúnica, ele precisa buscar a educação, né? A educação da mediunidade. E, às vezes, o que acontece é que
as pessoas acabam levando a prática da mediunidade muito apenas ali no momento da reunião mediúnica, mas não é só naquela hora. É importante que exista um trabalho, né, de bastidores, digamos assim, que é realmente o estudo. Então, buscar a autoeducação, né? Então, mais uma vez, citando o livro O Consolador, esse livro ele é riquíssimo, como eu falei inicialmente, então nos ajuda muito a entender diversos temas. Então, lá tem também um tópico, né, uma parte que fala sobre a mediunidade, e tem várias questões, e que Emmanuel, né, ele vai trazendo as elucidações, né, a partir dessas perguntas. Então, na questão 387, tem o questionamento: qual a maior necessidade do médium? E aí a resposta é que a primeira necessidade do médium é evangelizar a si mesmo, antes das entregas às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. Ou seja, para o aprimoramento da faculdade mediúnica, é muito importante a base, né, a base doutrinária. Então, por isso que esse tópico, ele merece uma especial atenção, principalmente pelos dirigentes, né, das casas espíritas, para que eles possam proporcionar momentos de estudo, né, com os seus frequentadores, né, principalmente com os médiuns, né, ou seja, oferecer condições, né, para que esse momento de estudo ele aconteça, né, na casa. Então, para o desenvolvimento, né, da faculdade mediúnica de forma eficaz, é realmente muito importante essa asa, né, do estudo, para que a prática ela possa acontecer da melhor maneira possível, né, dentro aí do desenvolvimento, né, dessas faculdades de forma equilibrada, né, na seara do mestre. Perfeito, Flávia. Como todo trabalho, né? Ele tem que ser levado a sério. A gente, quando encara e decide uma profissão para seguir na nossa vida, o que a gente faz? A gente estuda antes, a gente se prepara para aquilo. A gente não simplesmente, eu acho que vou pilotar um avião aqui. Eu vou pegar um avião, entrar no avião e pilotar um avião. Eu vou passar por anos de estudo, de aprendizado, de teoria, de prática. Então, a mediunidade, o trabalho dentro da reunião mediúnica também é dessa forma. Também tem que ser levado a sério, como uma missão, como um trabalho que foi designado por Deus, né, que deixou em nossas mãos essa tarefa, que é uma tarefa muito, muito linda. Tem muita gente que fala assim, né? Ser médio é muito difícil. Não dá para ser médio, não dá para trabalhar com a mediunidade, porque eu vou deixar de viver minha vida, eu vou. E não tem nada disso, né? A única diferença é que você vai trabalhar eliminando os vícios, os excessos, mas a sua vida. Gente, médium canta, dança, viu? A gente só escolhe uma boa música, né? Essa é a diferença. Pois é. E é então, algo que todo mundo tem que fazer, né? Só que aquela pessoa que tem a faculdade mediúnica, né, ampliada, né, desenvolvida, ela tem que ter um maior filtro, né, para conseguir se conectar às energias positivas e assim viver em equilíbrio, né, a sua experiência corpórea. Eu acho até, Flávia, que esse fato da gente estudar o espiritismo, que é a mediunidade, ele prepara a gente para tudo isso. A gente cria uma capacidade maior de entendimento do que realmente é felicidade, começa daí, né? Vamos para a terceira questão. A mediunidade pode ser usada como uma ferramenta para o meu próprio progresso? Ou, como o título do nosso estudo, um progresso para a humanidade também? Pronto.
Então, essa pergunta também é muito interessante. E é como nós estávamos conversando, né? Então, os médiuns que buscam, né, a disciplina, que buscam o conhecimento e que buscam os exemplos para inspirar, né, a sua vida, aqueles que estão realmente interessados no aprimoramento moral, né, dedicados ao estudo, ao trabalho e à assistência aos necessitados, são pessoas que estão colocando ao seu redor um campo magnético que atrai o bem. Então, é como o André Luiz fala, né, em um dos seus livros, eu acredito que no livro Nosso Lar, que o bem é o seu advogado em toda parte. Então, a partir do momento que nós nos alinhamos a essa energia, nós vamos ter, né, de forma mais facilitada, a ajuda, o auxílio dos instrutores espirituais que nos inspiram, vamos ser amparados, né? Porque nós nos conectamos àquela energia. Então, isso ajuda, né, a nossa tomada de decisões, né, para seguir o melhor caminho. Então, isso nos potencializa, né, o caminho do progresso, o caminho do melhoramento da nossa própria alma. Então, o médium, ele precisa se atentar para seguir nessas orientações e, assim, se aproximar, né? Ou seja, elevar o seu próprio caminho, o seu próprio progresso. E, consequentemente, ele vai conseguir contribuir, né, para o progresso da humanidade, porque ele vai estar ali como semeador, né, passando pelo caminho, jogando aquelas sementes, auxiliando aqueles que precisam, e aquelas sementes vão dar frutos, e esses frutos, eles vão contribuir, né, para o melhoramento da humanidade. Então, lá na questão 382 do livro O Consolador, né, que está sendo a nossa base, né, do nosso diálogo aqui, Emmanuel, ele fala que a missão mediúnica, claro que tem os percalços e as lutas, né, do caminho, porém, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos, sendo assim a mediunidade a luz que brilha na carne. A mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, veja que belo essa mensagem de Emmanuel, falando da importância da tarefa mediúnica, né? Falando da oportunidade de trabalho, né, que um médium ele desempenha, né, no nosso plano terreno. E nós podemos citar diferentes médiums, né, que passaram, né, aqui pelo plano terreno, que utilizaram as suas faculdades mediúnicas para o bem. E assim eles ajudaram tanto no seu progresso, né, moral, como também no progresso da humanidade. Então, nós temos o próprio Chico Xavier, né, que nós conhecemos a história de Chico, o quanto que ele ajudou e contribuiu para o desenvolvimento do espiritismo, para espalhar a mensagem de amor do Evangelho Consolador do Cristo. Também nós podemos citar, né, o próprio Eurípides Barçanufo. Então, a história de Eurípides é uma história assim que encanta, porque é uma vida tão breve aqui na Terra. Ele desencarnou com 38 anos, vítima da febre amarela, mas ele, nesse período curto, né, aqui no plano terreno, ele desenvolveu as suas faculdades mediúnicas e ele, de forma assim ampliada, ele ajudou tantas pessoas, tanto por meio da psicofonia, do desdobramento, psicografia, também com auxílio do Dr. Bezerra de Menezes. Ele abriu uma farmácia lá em Sacramento, né, no interior de Minas Gerais, e uma farmácia que, por meio, né, do auxílio espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, ele ajudava pessoas, né, que estavam doentes, que não tinham condições de comprar medicação. Então, ele colocou a sua mediunidade, né, ali em prol, né, dos necessitados, auxiliando
como ele poderia fazer, mesmo estando ali naquela cidade, né, do interior, né? Também podemos citar, como outro exemplo, Ivone do Amaral Pereira, que também, desde os 4 anos, ela tinha o desenvolvimento da sua mediunidade, e a partir da adolescência, ela conheceu o Espiritismo através de um livro que o pai dela a ofereceu. Então, ela passou a frequentar, né, um centro espírita lá no Rio de Janeiro, e aí ela desenvolveu, né, ampliou as suas faculdades mediúnicas por meio do estudo e da prática, e assim ela, né, psicografou diferentes livros, né, com o auxílio de espíritos iluminados na tarefa, e nós podemos citar, né, a obra Memórias de um Suicida, atribuída aos espíritos Camilo Castelo Branco e Leão Denis, né, com a psicografia de Ivone. Né? Então, tem aí uma história de vida, né, uma obra ampla, ajudando a humanidade, espalhando essas lições, né, de amor, de progresso para o nosso planeta. Então, aqui nós citamos, né, apenas 3 exemplos que trouxeram, por meio das suas faculdades mediúnicas, né, avanços para o planeta Terra. Né? Imagina se a gente não tivesse um Chico Xavier, né? Como é que nós íamos ficar sem essas obras lindas, esses livros, os romances de Emmanuel, esse próprio livro, né, que a gente está citando aqui na nossa conversa como Consolador. Então, tudo isso a gente só tem acesso, por quê? Porque teve um intermédio, né, um intermediário, que é o médium. Então, é uma figura muito importante para o desenvolvimento da humanidade, né? Então, precisamos ter conhecimento dessa ferramenta que é a mediunidade e como que essa ferramenta ela deve ser utilizada da melhor forma possível. Então, para que as nossas mãos, né, elas possam estar aptas para utilizar essa ferramenta, nós precisamos de um estudo e da prática no bem. Por isso que os centros espíritas, eles precisam ter espaços, né, de estudo, de diálogo, para o desenvolvimento e melhoramento dessas faculdades, né? Principalmente ali dos seus trabalhadores, né, que frequentam aquela casa, e ampliar esse estudo, como vocês, né, como a Liliana, que faz aqui, né, o Vale do Mamanguape, espalhando esse conhecimento de forma semanal, né, Liliana? Né, para que a gente consiga, assim, quebrar, né, os preconceitos, a ignorância que ainda roda, né, em torno desse tema. Né? Então, sim, a mediunidade, ela pode ser, sim, utilizada como uma ferramenta para o progresso, tanto individual como para o progresso da humanidade. Né? Muito bom, Flávia. É sempre bom relembrar e, como você falou, ter esses médios como exemplo, né? Nem que a gente consiga 1% ali, mas até através dos livros trazidos por eles, né? Nesse Sim. intermédio, sempre acaba deixando alguma coisa, traz alguma coisa de ensinamento para a gente. Mas vale a gente lembrar também do Divaldo Pereira Franco, né? Sim, Valdo. E é uma figura também inspiradora, né? E Demais. que ele impacta até hoje positivamente a vida de muitas pessoas, Uhum. Sim. através dessa dedicação aí da caridade e da divulgação também do espiritismo, né? Uhum. Com o Joana de Ângeles, o que ele tem trazido para a gente também Sim. é divino, né? Pois Lembrando é. que a mansão do caminho é escola, é faculdade, é maternidade, é hospital, que ele construiu, né, junto com o Valdo Vieira, acho que é isso o nome, e com muito esforço. E Sim. fundou em 1952, gente. Há quanto tempo esse trabalho da mansão do caminho? Sim. E isso a gente está falando da mansão. Não estamos falando do centro espírita, porque o centro espírita veio antes, né? O caminho da redenção veio antes. Então, você vê o que esses trabalhos e essas pessoas inspiradoras que a gente tem no nosso meio
da gente poder pensar nisso no espiritismo e trabalhar a mediunidade para o bem, para a caridade, porque o médium ele é isso, ele é o intermédio entre a vida no plano espiritual e no plano material. Antes da gente encerrar, eu só gostaria de ler o que tem aqui no livro da Terezinha Oliveira. O livro é Mediunidade, é um livro de estudos. Aí lá no capítulo 22, o título é Mediunidade é missão? Daí eles vão responder. Essa referência ela pegou lá do livro dos Espíritos e do livro dos Médiuns também. Missionário é o espírito que, sem nada dever à humanidade terrena, nem ter mais nada a aprender neste mundo, aceita nascer na Terra com um encargo, uma tarefa especial para ajudar o progresso dos que aqui vivem. Neste sentido, poucos serão os verdadeiros missionários na Terra, que é um planeta de espíritos ainda sujeitos a provas e expiações. Mas qualquer pessoa que recebe um encargo, uma tarefa para realizar, pode dizer que está incumbido de uma missão. Então, neste sentido, todo médium, mesmo sendo uma criatura imperfeita, tem sua missão. Isto é, um trabalho a fazer, um papel a desempenhar. O de intermediário entre o plano invisível e o plano material, colocando a verdade espiritual ao alcance das criaturas. Então, eu achei muito reflexivo, muito bom essa mensagem que ela traz lá do Livro dos Espíritos. Que é isso, gente? Foi o que a gente colocou lá no início, tratar essa questão da mediunidade como algo sério, como uma missão, por mais pequenina que seja. A gente trabalhar com humildade, trabalhar com respeito, a gente sempre lembrar que os nossos irmãos que se comunicam na reunião mediúnica são pessoas que daqui saíram, que merecem nosso respeito, merecem nossa atenção. Eu gosto de dizer que eles serão eu amanhã. Será você, Flávia, amanhã. Quem sabe amanhã a gente não está voltando e tentando se comunicar e trazer alguma palavra de conforto. Sim. Né? Então, a gente precisa olhar com esse carinho, com esse respeito para esses nossos irmãos que nos trazem essas palavras de conforto, tentam nos orientar de alguma forma. Imagina para eles o trabalho que não deve ser também, né? Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala bastante sobre isso, né? Sobre essa questão de como que é o trabalho do lado de lá, não só do lado de cá. Pois é, e a gente às vezes tem essa ilusão, né? Que só a gente que está aqui ralando, né? Que tá, o centro espírita está funcionando porque eu estou lá, estou liderando. E é isso que a gente tem que ter total atenção, né? Que na verdade a gente está sendo só um instrumento ali, porque existe todo um trabalho, né, da espiritualidade para permitir que nós estejamos ali, né? Eu ouso até dizer, Flávia, que eu acho que quem trabalha mais são eles, viu? Com certeza. Pois é. Então, por isso que é importante, né, ter atenção a essa questão do personalismo, né? Essa questão do orgulho, né? Quando envolve de forma negativa as nossas atribuições no centro espírita e principalmente no trabalho mediúnico. Então, por isso que é importante a gente fazer aquele trabalho do melhoramento. Então, aquelas três dicas, né? Aqueles 3 pontinhos
que a gente não pode esquecer que Emmanuel nos orienta, né? A disciplina, o conhecimento e a busca pelos exemplos que vão nos inspirar e nos dar aí o ânimo para avançar, né? Para continuar na jornada, né? Entendendo a nossa pequenez, né? Em todo esse processo, né? Então, entendendo que ali é uma oportunidade de crescimento para nós e que a gente vai aos pouquinhos como semeador, né? Que saiu a semear, saiu pelo caminho, né? Colocando uma sementinha ali, outra ali. Algumas pessoas que já têm uma bagagem maior conseguem ter mais sementes, né? Para poder cultivar aquela terra, mas nós, mesmo com um pouquinho a cada dia, a gente também consegue contribuir para o nosso progresso. Então, por isso que é importante a gente buscar essas orientações, né, da espiritualidade amiga, como essa fonte de conhecimento que é esse livro, né, que nós citamos aqui hoje na nossa fala, né? Então, o Consolador, lá tem esse tópico com várias perguntas acerca da mediunidade. Então, quem tiver interesse, curiosidade, é um livro curto, e mais curto ainda se você for ler só o tópico da mediunidade, né? Então, são perguntas muito interessantes que vão esclarecer, né, a nossa atividade, principalmente dentro aí da faculdade mediúnica, no trabalho dentro da seara da Casa Espírita, né? Muito bom, Flávia, muito bom. Chegamos ao fim do nosso programa. Eu gostei muito. Foi um bate-papo muito prazeroso, muito bom mesmo. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada Eu que agradeço. Por ter encarado o desafio. E eu já quero aproveitar e te deixar aqui o convite para aparecer mais vezes. Tá bom? Tá certo. Combinado. Eu que agradeço. Bom, desejo a todos, né, que estão assistindo que possam compartilhar, né, essas mensagens, divulgar, né, o trabalho, né, do Vale do Mamanguape, divulgar o canal, né, que é muito importante para que esses conhecimentos que a gente está aqui, né, divulgando possa chegar a mais corações, né, e assim espalhar a mensagem do Cristo, né, fazer com que esse solo seja fértil, né, cada vez mais. Então, pessoal, muito obrigada. Muito obrigada, Liliana, viu, pelo carinho, pela paciência. E até a próxima, né? Isso. Até a próxima, gente. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixem nos comentários. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.